É difícil você fazer um ranking, porque são anos diferentes, Tá. equipes diferentes, mas Contextos diferentes. isso, tudo. Tá. Então vai começar comigo? Bora. Tá. Ayrton. Ayrton. Agora, aquela justificativa, tipo voto no Big Brother, né? Por quê? Porque o Ayrton é o Ayrton, dispensa comentário, mas a corrida que mais me impressionou Boa, isso é legal. dele, estando junto com ele, foi no meu terceiro grande prêmio, em Barcelona. O Minardão, eu quase não conseguia acelerar em linha reta. Tava horrível o carro na chuva. Daí, no treino de sábado, se eu não me engano, a hora que tá indo para a parte de trás lá da pista, eu vi ele chegando, eu vi ele encostando, encostei o carro para a direita, ele passou na chuva, mas numa dimensão, numa tocada que era impossível. Eu tava com dificuldade de acelerar o carro em linha reta, então eu pensei, imagina fazer essa curva de média do jeito que ele tava fazendo. E aquilo ficou gravado na minha cabeça. Era característico dele de entrar, pôr motor, tirar motor, pôr motor, tirar motor. Eu acho que até mesmo para ajudar o carro a virar, endireitar, meio que guiar um carro de Fórmula 1 que nem a maioria dos pilotos fazem para guiar um kart. Então, freando, acelerando, pondo motor, tirando bem agressivo. E ele entrou, a hora que você sobe lá em Barcelona, aquela direita, que é uma curva de média rápida, e o jeito que ele entrou me impressionou e me marcou acima de qualquer coisa. Então, quando fala de Ayrton, eu carrego comigo aquela memória da McLaren entrando, do jeito que ele estava guiando na chuva, no treino, não tem nada a ver com uma corrida. Aquilo me marcou bastante. Você falou desse estilo de pilotagem, tem um canal no YouTube que acho que é Driver 61, se não me engano, é Greg Mansell que faz esse... E ele fala um pouco dos estilos de pilotagem, ele fala muito disso, que era um estilo único, assim, realmente de acelerar e provocar, que não era... Que talvez não funcionasse hoje, mas naquela época funcionava muito bem. Funcionava para ele, então... É por isso que acho que ele implementou esse estilo de pilotagem durante todos os anos que ele esteve na Fórmula 1. Mais uma opção de Fórmula 1. Segundo? Segundo. Prost. Por que o Prost? Dedos de Deus. Ô, louco. Só que você tá com a La Mano de Dios ali, que era da Copa do Mundo da Argentina, agora tem o Dedo de Deus. Você olha para ele andando, parece que ele tá andando devagar, daí a hora que você olha o cronômetro, você começa a chorar. Ou rir, né? Dependendo em qual equipe você tá. Então, se você estivesse trabalhando com ele, é claro que você ia estar dando risada. Isso foi o que mais me impressionou nele durante a carreira toda. Ele sempre parecia que o carro estava parado. E, no entanto, estava andando extremamente rápido. E outra coisa que me chamou a atenção nos testes pré-temporada, ele chegava ao contrário daquilo que eu acho que muita gente acabou tendo aquela imagem por causa do Ayrton, que os dois correram na mesma equipe durante alguns anos, e o Ayrton, em alguns aspectos, era mais agressivo que ele, sem dúvida, mas ele sentava no carro e fazia as coisas acontecer muito rápido. Tipo, não era aquele piloto que levava, sei lá, algumas voltas ele tinha tanta experiência e já tinha corrido tanto de Fórmula 1 que era papum, sentar no carro, fazer a coisa acontecer, parar, mexer no carro, sair de novo. Então me impressionou muito. E rapidinho, aquela Williams era de outro planeta mesmo? Era. Era. Andava praticamente sozinho o carro. Ele sabia que ele, muito esperto, diga-se de passagem, ele sabia que ele tinha o campeonato a perder. Então ele tinha que tomar muito cuidado para não fazer nenhuma besteira e, na minha opinião, hoje em dia, olhando para trás, é fácil a gente fazer as análises como tudo na vida, né? Olhando para trás, ele tinha certeza que se ele chegasse
na frente o tempo todo e de repente alguma corrida ou outra não arriscasse, era melhor ele terminar em segundo ou terceiro, marcar os pontinhos dele, ele iria ser campeão mais uma vez. Que foi exatamente aquilo que ele fez. Ele não teve um campeonato impressionante, fez um campeonato meio que, claro que você não é campeão de Fórmula 1 a troco de nada, mas fez um campeonatozinho usando uma terminologia brasileira, feijão com arroz, e deu um baile em todo mundo. Terceiro. Vamos voltar para a Fórmula 1, né? Já que ele quis ser do contra, pular para NASCAR, voltar, tudo, a gente... Tá tudo bem? Vai, velho. Tá. Mansell. O Leão. Falou tudo. O Leão. Eu acho que ele... Não acho Em inglês ele parece um Sea Lion, né? Pra quem não conhece, bota no Google Sea Lion, você vai entender. Não acho que ele nasceu com o talento natural. Eu acho que ele se desenvolveu muito ao longo da carreira dele. Deve ter aprendido bastante com seu pai. Eu já acho o contrário, sabia? Eu acho que ele Você tem acha o muito contrário? talento natural. Eu Só que a cabeça do meu pai era melhor do que a dele. acho que o teu pai, nossa, ensinou muita malandragem no bom sentido pra ele. Qualquer brasileiro pra inglês a gente dá lavada, né? E eu acho que ele foi melhorando ou ele foi aprimorando tudo que ele tinha, todo o lado positivo, ele foi se conectando, e daí finalmente quando ele tinha um carro competitivo, aquele carro de 92, era o carro perfeito, praticamente, ele meio que fez a mesma coisa que o Prost fez em 93, ele fez em 92, tanto que, se eu não me falha a memória, ele ganhou as primeiras 5 corridas daquela temporada seguidas, e ele acabou sendo campeão na Hungria. A Hungria, a gente correu na Hungria aquele ano em agosto. Acho que foi em agosto. Faltava ainda 2 meses para terminar a temporada, ele já era campeão do mundo, mas é um cara que me impressionava, muito agressivo na pista. Tipo, montava no carro e não queria saber. Eu diria que bem próximo ao Ayrton. Era menos calculista que o Prost, bem próximo ao Ayrton, sentava no carro e já mandava ver logo na primeira volta. E se o carro tivesse ótimo, já encostava. Se o carro não tivesse tão bom, já fazia um tempo competitivo, mas daí parava, arrumava o carro e ia embora de novo. Próximo eu? Isso, quarta escolha. Schumacher. Pô, mas também ficou fácil pra você, hein? Bom. Caramba. Eu não posso fazer nada, que eu só peguei casca, né? Nos meus 3 anos de Fórmula 1. Tô vendo aqui, ficou muito fácil pro Christian as escolhas aqui. Vai. Por que o Miguel? Ele entrou na Fórmula 1 debulhando já. Spa 91. Então. Quando ele chegou ali, tipo, o cara já vai, crava aquele tempo bacana no quali lá. E o do Césares, com tudo que falam do Césares, ele batia tudo, a gente tem que... Ok, ele tinha seus altos e baixos, mas ele tinha muita experiência num carro de Fórmula 1. E ele era considerado um cara muito sólido, e ele acabou guiando por tantas equipes lá na Fórmula 1, porque a experiência, a bagagem que ele carregava com ele ajudava o pessoal a acertar os carros naquela época. A gente tem que lembrar que aquela época tinha 0 telemetria comparado com hoje em dia, então o teu input para a equipe era muito daquilo que você estava sentindo. As equipes ficavam um pouco... Dependiam muito mais do piloto naquela época do que hoje em dia. Isso. Elas ficavam constrangidas, ou sei lá, elas ficavam com medo de colocar um piloto novo, porque o piloto que já tinha experiência carregava uma bagagem muito grande com ele. E o Schumacher chegou, tipo, como dizem, né? Chegou chegando, mas de uma maneira muito impressionante, muito agressiva, e não quis nem saber quem era o rei da cocada. No caso, naquela época era Ayrton, Prost, se bem que teve um ano que o Prost parou, em 92 o Prost não estava correndo, então o Schumacher foi chegar a correr com o Prost só 93, né, só uma temporada,
Mas o Schumacher não quis saber quem era. Ele chegava, sentava no carro, mandava ver e enfrentava qualquer um, como ele chegou até alguns arranca-rabos com o Ayrton, se eu não me engano, em 92 ou 93. Na França, 92. Isso, na França, isso. Uma pessoa que não teve, a gente já comentou um pouco sobre ele não teve tantos resultados positivos lá na Fórmula 1, mas pegando ele num dia bom, esse cara era um dos caras mais casca que eu já andei junto, era o Morbidelli. Boa. Num dia bom. Por outro lado, num dia ruim dele, dentro do carro, quando ele estava guiando um carro que ele não estava tão confortável, era lastimável. Mas quando eu pegava ele num dia bom, sai de baixo. E teve uma vez que eu lembro, ele estava num fim de semana bom e daí eu acabei sendo mais rápido que ele, e parte, eu acho que desse motivo foi porque eu sempre gostei de Mônaco, sempre tive facilidade para andar naquela pista, mas voltando ao Grande Prêmio de Mônaco, eu acho que eu classifiquei em sexto, ele classificou em oitavo, se eu não me engano, e ele tinha tido um fim de semana bom, e eu sabia que o bicho, quando estava confortável dentro do carro, era fera. Ok, guardadas as nossas limitações por causa do carro, que não era um carro de ponta que a gente estava guiando, mas ele era muito bom quando o carro estava legal. E eu rate ele bastante quando ele estava numa situação confortável. Por outro lado, quando ele não estava numa situação confortável, foi um dos companheiros que eu tive que, eu diria que tinha mais dificuldade para se acertar com um carro que não estava adequado ao estilo de pilotagem dele. Tá, então Gianni Morbidelli, a escolha do Christian Fittipaldi.